Batista em Petrópolis e ter a oportunidade de estar compartilhando da palavra do Senhor Deus. Vamos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Amém? Diz assim, Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vem e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, que ela alcance lugar nos nossos corações. Pai, que a tua palavra transforme a nossa vida, que sejamos impactados, Senhor, e saiamos daqui diferente do que entramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Amados, podeis sentar. Esse texto já é de mais conhecido da igreja. Nesse texto, Jesus realiza um milagre. Mas esse milagre especificamente foi realizado por causa que 4 pessoas se condoeram, porque 4 homens tiveram uma ação, um olhar de misericórdia para com um paralítico. Naquele tempo, amados, o texto se refere à Palestina, à província da Galileia. Ali foi um local na Galileia onde Jesus Cristo realizou muitos milagres, em que Jesus Cristo fez muita coisa. Mas uma coisa interessante a esse local da Palestina e também a toda a Palestina, aquele local era um local onde existia muitas pessoas miseráveis, devido a diversas guerras,
em que povos dominavam ali, as pessoas iam perdendo a sua propriedade, iam perdendo a sua condição de sobrevivência, e por isso iam ficando mais pobres, iam ficando miseráveis e não tinham como se sustentar direito. Acrescentando a esse sofrimento, existia também os impostos que eram cobrados, isso causava ainda mais fome, mais miséria, porque Roma cobrava muitos impostos. E aqueles que governavam como Herodes e em tantos outros lugares, outros governadores, eles pagavam o imposto para Roma, mas eles cobravam abusivamente do povo que ali morava. E nós vemos até a referência de judeus que eram publicanos, que cobravam impostos. Temos o exemplo de Zaqueu, que era corrupto, e assim muitos, ou até a maioria dos publicanos que cobravam impostos, eram corruptos e exploravam o povo, e o povo ia ficando cada vez mais miserável. Também nós sabemos que a palavra de Deus relata publicano que não era corrupto. Mateus era um publicano que não era corrupto, e que Jesus até o elogiou. Então nós vemos aí o ambiente formado de miséria, mas não era só fome, não era só falta da capacidade de sobrevivência, mas era também a enfermidade que assolava aquele local. E se nós virmos um pouquinho aqui antes, vemos que a fama de Jesus Cristo, o conhecimento que Jesus Cristo tinha poder de curar, de expulsar demônios, já vinha de antes, porque quando Jesus Cristo esteve visitando, esteve ali na casa de Pedro, em que ele curou a sua sogra, na tardinha daquele dia, a população ali soube disso, e devido a toda essa miséria, as pessoas iam ali, e Jesus Cristo curava diversas enfermidades, diversos enfermos. E Jesus Cristo expulsava demônios. Então eles já tinham o conhecimento de que Jesus Cristo tinha poder, de que Jesus Cristo tinha ensinamentos que ensinava com autoridade. E quando a população dali descobriu que Jesus Cristo estava ali naquela casa, foram todos para aquele local. Então o povo já tinha noção de quem Jesus Cristo era e de o que ele fazia. Amados, quem Jesus Cristo é para nós? Quem Jesus Cristo é para essa sociedade? O que nós fazemos em relação a isso? Há uma grande necessidade que a Igreja de Cristo tome um posicionamento frente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento em relação a Jesus Cristo, o nosso relacionamento em relação a Jesus Cristo, a nossa comunhão em relação a Jesus Cristo, para que assim possamos fazer diferença no mundo em que vivemos. Porque é interessante, naquele momento que Jesus Cristo realizou esse milagre, nós vimos a miséria que existia. E hoje em dia não está muito diferente disso. Com toda a tecnologia, com tudo que temos, com todo o desenvolvimento da medicina, quantos enfermos estão do nosso lado, ao nosso lado. E o pior, a pior enfermidade não é a física, mas é a enfermidade espiritual, a falta de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a falta de intimidade. E infelizmente, amados, isso acontece no nosso meio. Eu sei que se eu perguntasse algumas coisas sobre Jesus Cristo, muitas pessoas não iriam responder. Veja só, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas nós conhecemos pouco sobre Jesus Cristo. Muitas vezes as dificuldades prejudicam o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E falta-nos intimidade profunda com o Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter um relacionamento mais profundo com Ele.
para que sejamos bênção na vida das pessoas que nos cercam, para que possamos agir como esses amigos aqui agiram com esse paralítico. Eu penso assim, que naquele lugar, aquela casa daquele homem, era tido como uma casa que era amaldiçoada, porque com certeza eles sabiam que ali existia um paralítico. E naquele tempo, a maldição e o pecado trazia a enfermidade. O povo pensava assim. Nós sabemos hoje que a enfermidade, ela vem como consequência de diversas coisas, inclusive como pecado. É pela fragilidade da humanidade, é pela fragilidade da saúde. Muitas vezes vem porque Deus permite vir uma enfermidade para nos provar, para nos preparar, como aconteceu com Jó, ou muitas vezes para manifestar a glória dele. Então são muitas coisas que podem trazer enfermidade, mas naquele momento ali, não tendo esse conhecimento, o povo entendia e determinava que era por causa de pecado, e nesse caso era por causa de pecado, sim. E nós vemos aqui amigos que não deixaram os obstáculos vencer, impedir de que eles levassem aquele paralítico diante do Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham fé, eles criam, eles tinham convicção que Jesus Cristo ia curar aquele paralítico. Amados, e o nosso círculo de amizade? Será que nós temos essa amizade dessa maneira, amizade usada por Deus para que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus de levar os nossos amigos, os nossos familiares à presença do Senhor Jesus Cristo? Ou será que nós ficamos com vergonha de falar de Jesus Cristo para eles? Ou será que não está em nosso coração esse amor tão maravilhoso, desenvolvido de Deus, que nos leva a ter misericórdia e enxergar as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que irão para um sofrimento eterno? Nós precisamos aprender que a nossa amizade precisa ser uma amizade que transforma a história de uma família. Numa casa que era considerada amaldiçoada, de uma vida que era considerada amaldiçoada, para uma vida que passou a ser considerada, para uma casa que passou a ser considerada, ali existe a bênção de Deus, porque Jesus Cristo curou aquele homem, na história como nós vimos. Mas hoje a cura em que nós estamos falando é muito mais importante, porque não é só a cura do corpo, não é só a cura do sentimento, mas é a cura do espírito, a cura da alma, em que as pessoas que são curadas dessa forma, recebendo Jesus Cristo, recebem a vida eterna. Repare que teve obstáculos, sim. Amados, quantas vezes nós deixamos os obstáculos atrapalharem aquilo que Deus colocou em nosso coração, em nosso desejo para realizarmos para a obra dele? Quantas coisas servem de obstáculo para atrapalhar o nosso serviço ao Senhor Deus? Já repararam que muitas vezes nós arranjamos justificativas cabíveis, justificativas que convencem a nós mesmos para não fazermos aquilo? Eu acredito que esses 4 amigos aqui tiveram uma justificativa muito forte. Não dava para levar aquele paralítico diante de Jesus Cristo, ainda que eles criam que Jesus Cristo iria curá-lo. Mas eles estavam impossibilitados. Aí muitas vezes a gente vê, eu não vou fazer isso não,
eu não vou fazer aquilo. Não, porque Deus sabe, né? Está além da minha capacidade. Olha a barreira que tem. Eu não consigo. Eu tenho que aprender mais. Eu tenho vergonha. Não, eu não tenho o dom de anunciar o Evangelho. Eu não tenho o dom de testemunhar. É demais. Amados, Jesus Cristo é quem nos capacita. A palavra de Deus nos relata que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Se nós olharmos para a história de Gideão, Gideão era um incapacitado, mas Deus foi lá e o capacitou e o escolheu. Ele no início resistiu, mas depois ele se rendeu e Deus o usou grandemente. Eu creio que aqui Deus usou esses 4 homens para trazer uma lição profunda para cada um de nós que estamos aqui, para você que está aí em casa assistindo, participando deste culto. Deus nos mostra que quando nós estamos com boa vontade, quando nós estamos dispostos a fazer, quando a motivação para que o que vamos fazer é correta, e essa motivação é o amor de Deus, não existe obstáculos que o impeça. E isso aconteceu aqui, amados. Não é falta de conhecimento, não é enfermidade, não impede, se nós entendermos e olharmos a pessoa com o amor, com o olhar de Deus, não tem obstáculo. O único obstáculo que vai acontecer é se a pessoa rejeitar, porque Deus respeita o livre-arbítrio. E essa manifestação deles chegou diante de Jesus Cristo, não surpreendeu Jesus Cristo. Eu não sei, a Bíblia não fala aqui como eles colocaram aquele homem no telhado daquela casa. Não fala como eles o levaram para cima, nem o baixaram diante de Jesus Cristo. Nós imaginamos diversas coisas, mas isso eles fizeram. Não ficaram constrangidos em danificar o telhado daquela casa, abrir tudo aquilo ali e arriar. Mas o interessante é que quando Jesus Cristo olha para aquele homem que está na sua frente, e a palavra de Deus diz, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Amados, Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação, verteu o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para que Jesus Cristo, o Espírito Santo, trabalhe na vida dessas pessoas. E que nós tenhamos essa mesma misericórdia, esse mesmo empenho desses 4 homens, e possamos não deixar os obstáculos nos impedirem de fazermos a vontade de Deus. E Jesus Cristo fala, aqui nós vemos os escribas questionando, amados, quando nós tomamos uma posição na nossa família, no nosso coração, e muitas vezes até na igreja, quando nós buscamos servir a Deus, levantam-se aqueles que criticam, muitas vezes dentro da própria família. Esse aí está querendo ser um santarrão, ou dentro da igreja, o irmão está querendo aparecer, aquele está querendo fazer muita coisa, está querendo ser isso. Não, amados, vão levantar pessoas tentando te desanimar, mas não se desanime, vá em frente, vença as dificuldades, prostre-se diante do Senhor Jesus. No caso aqui, Jesus Cristo, sabendo do que acontecia ali, do que aqueles homens falavam, Jesus Cristo já se direciona para eles e os confrontam. Sabia que tem certos momentos que nós precisamos confrontar as pessoas? É lógico que precisamos confrontar sendo usados por Deus, tendo o amor de Deus movendo as nossas atitudes.
o Espírito Santo guiando aquilo que vamos falar, mas com o coração cheio de misericórdia e de amor, tem momentos que nós temos que confrontar. Muitas vezes nós achamos, não, vamos ajudar, vamos fazer tudo, mas nós precisamos ter o discernimento de Deus. Até em ajudar, porque de repente nós estamos achando que estamos ajudando e estamos atrapalhando. Muitas vezes um confronto é uma grande ajuda. E Jesus Cristo naquele momento ali confrontou aqueles escribas. E ele disse, né? Qual é mais fácil qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Vocês entenderam o relacionamento? Ali sim, aquele homem que estava enfermo era por causa de pecado. Por isso que Jesus Cristo falou aquilo no início. Mas, como Jesus Cristo juntou as duas para eles saberem que ele podia perdoar os pecados, então ele mostrou e disse, virando-se, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amados, no momento que Jesus Cristo fala isso, a Bíblia não relata o tempo de paralisia desse homem, não relata as coisas que aconteceram, mas nós hoje sabemos, quando uma pessoa fratura uma perna, olha só, não é nem uma paralisia, quando a pessoa fratura uma perna, que engessa, que fica 1, 2, 3 meses com gesso, quando tira aquele gesso, tem que fazer o quê? Fisioterapia, não vai conseguir andar. Vai ter problema ali nos tendões, na musculatura, não vai conseguir se mover direito. Pois quando Jesus Cristo dá essa ordem para aquele homem crendo, sabe o que acontece? Todos os tendões, tudo naquele homem que tinha se atrofiado, que estava incorreto, se torna são. E mais ainda, o homem ainda pega a cama, levanta e vai para casa. Amados, Deus quer realizar maravilhas maiores do que essa na nossa vida. Deus quer realizar maravilhas, quer nos usar como instrumento para realizar maravilhas. E a maior maravilha que existe na vida do ser humano é ter um encontro com Jesus Cristo. É receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. O finalzinho aqui, no versículo 12, que diz, e levantando-se, tomando o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal visto. Nós vemos em Lucas, no capítulo 5, no versículo 25 e 26, uma descrição mais detalhada. Olha só o que diz. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Amados, Deus quer que a nossa forma de viver, o nosso estilo, sirva de glorificação para Ele. Imaginemos aquele homem com aquela cama andando, as pessoas que já o conheciam, vendo chegar em casa. Como o povo deve ter glorificado a Deus. Como o povo foi impactado. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque 4 homens. Creio também que o enfermo também teve a fé. Conheceram sobre Jesus Cristo. Creram em Jesus Cristo. Superaram os obstáculos. E foram transformados por Jesus Cristo. Amados, o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos sempre transformados. Que a nossa comunhão com Ele a cada dia seja aprofundada. Que nós sejamos instrumento nas mãos dEle de transformação das vidas que nos cercam para a glorificação de Deus. E esse precisa ser
o nosso estilo de vida. Isso precisa ser a nossa maior preocupação, para que possamos sempre, na nossa forma de viver, glorificar o Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A vida do pastor Itiel, que sejamos realmente instrumentos nas mãos de Deus, como ele aqui pregou, né? Que possamos nos colocar à disposição do Senhor. Nós estaremos agora entoando o último cântico, e aqueles irmãos que estão aqui no templo, que quiserem cultuar a Deus com seus dízimos e suas ofertas, pode fazer. E logo depois nós estaremos encerrando o nosso culto. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos um restante de semana muito abençoado na presença do nosso Deus. Amém. Queria convidar os irmãos, aqueles que puderem, se colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus, cantando Caminho no Deserto. Parece que estava combinado com a mensagem desta noite, falando do poder de Deus, dos milagres que o Senhor pode operar. E cremos que Ele está aqui, está em mim, está em você. E que o Senhor possa operar maravilhas na sua vida, no restante desta semana e todos os dias de sua vida. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse
louvamos a Ti, Senhor.